Em 2199, na véspera do ano novo, um rebelde classe SS aparece na 13ª cidade hierárquica de Gakutsuchi, em busca de sua irmã desaparecida. Porém, vários caçadores de recompensa surgem para coletar o prêmio pela cabeça dele. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, iremos acompanhar BlazBlue Outer Memory. E pessoal, nós estamos quase chegando a 300 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like para bater a meta de 6.310 likes. E agora, bora lá! Começamos com Ragna Blood Edge, que é um criminoso altamente procurado, pois Ragna ataca várias bases do exército para tentar achar a sua irmã Saya, que foi sequestrada quando os dois eram pequenos. E após realizar mais um desses ataques, Ragna foge pela floresta e Rachel Alucard aparece para debochar dele, dizendo que não esperava que um idiota como Ragna fosse capaz de controlar um grimório azul, que é basicamente um poder que ele tem no braço direito. E aí Rachel diz que o espadachim encontrará o que ele procura na cidade de Kagutsuchi, sumindo de lá logo em seguida. Após isso, passamos para o QG militar, e vemos que a tenente Noel Vermilion entregou um documento oficial para o Major Jin, e aí ele usa uma magia para abrir o selo, e ao ler o documento descobre que Ragna está na cidade de Kagutsuchi. E aí o militar começa a rir loucamente, e abandona o seu posto para ir caçar o foragido, pois ambos têm assuntos inacabados. Enquanto isso, Ragna está passando por um beco e Tao Kaká o ataca, mas o espadachim é bem mais forte, e a derrota facilmente. Então Tao Kaká explica que ele atacou pois estava com fome, e aí o espadachim fica com pena dela e a leva para jantar. E eu sei que você deve estar se perguntando que diabos de personagem é essa. E bem, ela é basicamente da raça Beastkin, que são humanos que possuem características de animais, sendo que o mestre do Ragna é o progenitor do clã Kaka, que é o clã onde essa personagem nasceu. E após Tao Kaká comer a refeição, ela fica tão agradecida que passa a seguir Ragna. E obviamente ele é um cara solitário, e por isso fica aborrecido com a companhia dela. Então Tao Kaká segura o braço de Ragna, e sem querer o Grimório Azul é ativado, mostrando que o espadachim ainda não controla bem esse poder. Enquanto isso, o Capitão Hasama e a Noel chegam até a cidade de Kagutsuchi para tentar achar o Major Jin, que cometeu um delito ao abandonar o seu posto para ir atrás de Ragna. Mais tarde, o espadachim se livra da Tao Kaká e para descansar um pouco. No entanto, ele acaba dormindo e tem um pesadelo do dia em que o menino maligno cortou o braço direito de Ragna e sequestrou Saya. E aí o espadachim acorda e percebe que a Noel está cuidando dele, pois ela pensou que o cara estava doente ou passando mal. Então Ragna nota que Noel é extremamente parecida com a irmã dele, e a tenente também sente como se já tivesse conhecido Ragna anteriormente. E aí Noel toca no braço direito do espadachim e ativa o Grimório, mas ele dá um chega para lá nela e continua com sua missão. Após isso, Ragna se infiltra em outra base do exército, e surpreendentemente o Major Jin já estava ali esperando lá. Então nesse momento é revelado que os dois são irmãos, e que Jin era aquele garoto maligno que cortou o braço de Ragna. Com isso, os dois começam uma luta de espadas, e Jin leva vantagem por conta das magias de gelo que ele sabe usar. Mas logo o espadachim embunha o seu punho com uma magia negra, e assim consegue nocautear o seu irmão com um uppercut, mostrando que se tornou mais forte do que Jin. Então Ragna deixa o seu irmão viver e prossegue com a sua missão. E aí Hasama e Noel chegam lá, e a garota diz que irá atrás do Ragna, mas por algum motivo o capitão relembra que ela está proibida de chegar perto desse criminoso. Enquanto isso, Ragna começa a sentir uma pressão tão poderosa que deixa até mesmo o Grimório Azul com medo. Então o lendário samurai Hakumen aparece, sendo ele um dos 6 heróis que salvou o mundo da Fera Negra no passado. Em uma rápida cena, vemos que Rachel estava observando tudo de longe com os poderes dela, e o mais estranho é que Rachel comenta que Hakumen e Ragna se enfrentaram várias vezes, só que isso acaba deixando um mistério no ar, pois Ragna claramente nunca viu esse samurai antes. Com isso, os dois começam a lutar, e Hakumen pega o espadachim pelo pescoço e o arremessa contra várias pilastras. E aí ele se prepara para lançar um golpe que finalizará Ragna, só que Mercury interfere de longe e prende o samurai em uma armadilha. Então ela entra na mente do Ragna e pede para ele fugir de lá, mas o espadachim não a reconhece, pois ele não sabe que Mercury é a filha do seu mestre Mitsuyoshi. Mas eventualmente o samurai consegue se livrar da armadilha e queima os equipamentos de Mercury para ela não interferir mais. Só que Ragna cansa de brincar e decide ativar o seu BlazBlue para nivelar o jogo. Então os dois começam a trocar vários golpes de espada, que chegam a estremecer a infraestrutura do local. Enquanto isso, Noel está procurando por Ragna e acaba se perdendo, ficando frente a frente com a fornalha, sendo que Noel até sente uma sensação de déjà vu, apesar dessa ser a primeira vez que ela pisa nesse local. Mas de repente, uma aura azul entra em Noel, e uma inteligência artificial se aposta do corpo da garota, revelando que Noel é uma Prime Field, que são humanas artificiais criadas a partir do corpo de Saya, pois a garota tinha o dom de amplificar a magia. Só que logo uma outra Prime Field surge de dentro da fornalha. O nome dessa versão é número 13, e ela é altamente maligna. E aí as duas conversam, e decidem que só podem haver uma Prime Field, e por isso elas começam a duelar. E eventualmente, a Noel leva uma forte pancada e recobra a consciência, então ela fica sem entender o que estava acontecendo, e tenta se defender dos ataques da número 13. Só que essa Prime Field é extremamente poderosa, e invoca várias espadas para tentar finalizar Noel, mas por alguma razão ainda desconhecida
desconhecida, Ragnar sente que Noel está em perigo e se apressa para derrotar o samurai, então ele corre até a fornalha e consegue salvar a garota. Com isso, a número 13 apaga Noel com um golpe e começa a atacar Ragnar várias vezes, só que ele nota a semelhança que a número 13 tem com a sua irmã e por isso acaba baixando a guarda, sendo gravemente ferido. E aí a número 13 se prepara para pular na lava junto com Ragnar, pois os dois possuem o poder azul, e por conta disso, o sacrifício de ambos irá resultar no ressurgimento da Fera Negra. Mas felizmente, Noel acorda bem na hora e salva o espadachim de cair na lava. Então Rachel chega no local usando o teletransporte dela e revela somente para Ragnar que o verdadeiro poder azul não está no Grimório, e sim em Noel. Só que de repente, Rachel prevê que a cidade será atacada e voa até o céu para criar uma defesa absoluta chamada Tsukuyomi. Dessa forma, ela consegue parar o ataque da criatura humanoide Takemi Katsuchi, que acorda de 4 em 4 anos para tentar destruir o local. De volta à fornalha, o Capitão Hasama chega lá e olha para os olhos de Noel, descobrindo assim que aquele espírito azul entrou dentro dela. Com isso, ele para de se fingir de bonzinho e revela sua verdadeira identidade, que é de Yuki Terumi, um dos 6 heróis do passado, que resolveu seguir o caminho do mal para conquistar seus próprios interesses. Portanto, Ragnar olha pro cara e tem mais um flashback, nos mostrando que Yuki é o verdadeiro responsável pelo sequestro de Saya. Também descobrimos que Rachel salvou Ragnar naquele dia, colocando o Grimório azul no braço do garoto para ele não morrer sangrando. De volta ao presente, Ragnar se irrita e parte pra cima do cara, mas Rachel tenta impedi-lo, alertando que Yuki é bem mais poderoso que o espadachim. Mas Ragnar não escuta e mesmo assim ataca, sendo recebido por um duro golpe da corrente Ouroboros. Com isso, o espadachim fica em apuros e Rachel teleporta ele e Noel de lá. E aí Yuki recua e retorna à sua antiga aparência como Capitão Hasama. E após sair da fornalha, Rachel conta para Mercury que Yuki finalmente retornou. Então Mercury diz que espera esse momento há anos e que está pronta para vingar a morte da mãe dela. Só que logo, Rachel se despede de Ragnar e Noel, avisando que tem coisas para resolver. E ainda confusa, Noel pergunta o motivo do espadachim ter chamado o Capitão Hasama por outro nome, mas Ragnar decide não contar nada, e ainda fala para Noel se afastar dele, o que acaba magoando a garota. Com isso, Ragnar finalmente fica sozinho, e um caçador de recompensas chamado Carl Clover aparece para tentar roubar o Grimório azul. Então Carl manda sua Machine God atacar o espadachim, que já está bem ferido por conta das batalhas anteriores. Só que logo, a luta dos dois acaba desmoronando o local e eles se separam. Enquanto isso, Yuki liga para o seu parceiro Helios Clover e avisa que a Prime Field número 12 herdou o poder azul, sendo que eles até comentam que isso é algo bem inusitado, pois nem a número 13 conseguiu herdar esse poder, e olha que ela era bem mais poderosa do que a Noel. E aí, Yuki desliga o telefone e liga para as amigas de infância da garota, para assim prosseguir com seu plano. De volta ao espadachim, ele usa uma magia para não morrer pelo dano de queda, e logo em seguida acaba desmaiando, bem no local onde os Beast Skin moram. Então Taokaka sente o cheiro de Ragnar e corre até o local, e uma garota chamada Makoto também viu Ragnar caindo, e por isso se aproximou para checar. Só que logo Taokaka leva ele até Lich, que é uma médica da região, e em uma rápida cena vemos que Jin também sobreviveu, e que ele está recebendo cuidados médicos no hospital do exército. Enquanto isso, descobrimos que Mercury conseguiu capturar Hakumen, e ela está o mantendo preso com a ajuda de uma barreira de autorreparação, que se fortalece quando o prisioneiro tenta fugir. Já em outro local, Rachel está conversando com os membros do tribunal Takamagahara, que podem ver tudo o que acontece no mundo, além de poderem alterar o espaço e o tempo também. E aí os membros do tribunal dizem que Rachel não deveria ter salvo a cidade daquele ataque, já que segundo eles, a destruição da cidade iria regularizar a ordem que Noel quebrou ao salvar Ragnar de cair na lava. Então Rachel fala que os membros do tribunal libertaram Yuki da prisão só para trazer a destruição, e que além disso eles estão brincando de serem Deus. Após isso, passamos para Noel e vemos que ela se reencontrou com sua amiga de infância. E aí Makoto comenta sobre o clarão que apareceu no céu, quando Rachel protegeu a cidade do ataque do Takemi Katsuchi, mas Noel explica que não viu nenhum clarão, pois estava no subsolo quando isso aconteceu. Então as duas começam a conversar sobre o passado, e vimos que tinha uma terceira amiga chamada Tsubaki, que era bem mais estudiosa que as duas outras garotas, e por isso as ensinou sobre as Arch-Enemies, que foram armas criadas para os 6 heróis conseguirem derrotar a Fera Negra no passado. Só que logo, Jin chega na biblioteca, e Tsubaki deixa transparecer que tem uma quedinha pelo garoto, apesar dele olhar bastante para Noel, pois ele percebeu que a garota tem um poder mágico anormal. Mas de volta ao presente, Makoto conta que o Major Jin fugiu do hospital, e que ele está atualmente desaparecido, sendo que os superiores estão tratando Jin como um desertor. Makoto também conta que Tsubaki se juntou ao Esquadrão Zero, que é uma unidade de repressão do governo. Além disso, Tsubaki recebeu ordens para eliminar Noel
Noel e Jin. Então, vemos o momento em que Yuki deu essa ordem para a garota, e obviamente a garota ficou com receio de caçar a sua amiga e seu amor de infância. Mas Yuki disse que ambos se aproximaram do espadachim criminoso, e que por isso eles devem ser eliminados. E após acatar a ordem, Tsubaki abriu uma porta usando seu próprio sangue, e pegou uma arma que estava selada, chamada de Izayoi. De volta ao presente, Noel diz que precisa encontrar Ragna, mas Makoto informa que já encontrou o criminoso, e que ele está junto com o clã Kaka. Então Noel chega no local, e se depara com Lich, que saca uma arma ao ver o uniforme militar da garota. Mas Noel avisa que não está em uma missão, e que veio para pedir ajuda de Ragna. Com isso, Lich leva a garota até o espadachim, e logo ela questiona qual é a relação dele com o Major Jin. Mas Ragna só explica que eles são inimigos, e se recusa a dar mais detalhes. Enquanto isso, Mercury passa uma missão para um subordinado dela que se chama Tagger. Mercury explica que Tagger deve capturar Noel antes do exército, do contrário Yuki conseguiria pôr as mãos no poder da garota. E aí Tagger pergunta o que ele deve fazer com Ragna e o Grimório Azul, mas Mercury faz pouco caso do Grimório, dizendo que o poder azul de Ragna não é lá essas coisas. Então, o cara salta da sua aeronave e dá início à missão, mas de volta à casa da médica, Tao Kaká percebe que o espadachim ainda está machucado, e comenta que o povo dela tem uma receita de cura que é passada de geração em geração. Só que logo Rachel chega na casa, e escuta a conversa delas, dizendo para Tao Kaká mentalizar o lugar em que o remédio está. Então, Tao Kaká mentaliza, e assim Rachel consegue teleportar todos pro local. Com isso, vemos que o remédio é um banho termal, e aí Tao Kaká empurra Ragna na água, e coloca biquínis nas garotas. E o mais engraçado é a Rachel ficando com ciúmes do Ragna, e colocando rosas nos olhos dele, para o espadachim não ver as outras garotas de biquíni. Após isso, Rachel retorna para o castelo dela, e conversa um pouco com um mordomo chamado Valkenheim Helsen, que serve a família dela há gerações. E aí Rachel diz que o plano era fazer Noel se aproximar de Ragna, para assim criar uma interferência com os poderes azuis dos dois. Então Valkenheim fala que o plano está indo bem, e logo vemos o porquê disso, pois Noel e Ragna estão voltando da Terma, e algumas criaturas Dark aparecem. E aí Noel invoca suas pistolas chamadas Bolverk, e rapidamente elimina os monstros, mas Ragna nota que as pistolas são as armas arte, e por isso fica zangado. Com isso, o espadachim se separa da garota, e chega na cidade. Só que lá um jovem faminto começa a abraçá-lo, dizendo que está com fome e que precisa comer algo. Então o jovem retira o capuz, e Ragna logo percebe que se trata de um dos 6 heróis, sendo que esse especificamente tem 3 personalidades em um corpo só, como uma trindade. O garoto chamado Senna é bem exagerado. Já a personalidade Luna acusa Ragna de gostar de garotas mais novas como ela. Só que logo a terceira personalidade aparece, sendo essa um espírito chamado Trinity Glass, que procurou Ragna para alertá-lo, explicando que ele não pode vencer Yuki usando o Grimório Azul. Após isso, Tagger consegue rastrear o espadachim e manda uma Prime Field chamada Lambda atacá-lo, pois Tagger e Mercury querem testar o potencial que essa Prime Field tem, já que a número 13 falhou. Com isso, Lambda prende Ragna em um círculo mágico, mas ele crava sua espada no chão para desfazer o círculo, e assim consegue escapar. Mas Lambda continua perseguindo o espadachim e lança um ataque que joga ele para longe. E aí Mercury manda ela finalizar o serviço, mas Lambda começa a dar defeitos e reconhece Ragna, mostrando que está com alguns resquícios de memória. Então Tagger puxa a Prime Field de volta e dá o pé de lá, deixando Ragna confuso sobre as intenções deles. Enquanto isso, Jin pede informações para um vendedor de frutas e não consegue nada. Com isso, ele se senta em um beco para descansar um pouco, e um ninja chamado Bang aparece lá para se vingar, pois Jin matou o mestre dele no passado. E aí o ninja começa a se mover em alta velocidade e facilmente derruba Jin. Mas logo, Bang percebe que o cara já estava ferido e chega à conclusão de que essa luta não será justa. Após isso, Jin acorda na casa do ninja e pergunta o motivo dele não ter o finalizado. Então Bang responde que matar um homem ferido é uma desonra para um verdadeiro guerreiro. E aí Elite fala que é uma médica que cuidará dos ferimentos de Jin, só que ele começa a debochar da medicina tradicional e diz que os rituais que os militares usam são bem melhores para tratar os ferimentos. Mas Lich contra-argumenta que esses rituais técnicos são prejudiciais e por isso não deveriam ser usados pelas pessoas. Enquanto isso, Noel está procurando por Jin e acha uma clínica médica. Então ela tenta entrar para ver se o Major estava se recuperando lá dentro, mas Noel é barrada na porta por conta do uniforme militar que ela está usando. Já no dia seguinte, Tsubaki suborna aquele mesmo vendedor de frutas e assim consegue descobrir o paradeiro de Jin. Enquanto isso, Bang e Jin começam a andar pelo local, quase como se estivessem virando amigos. E aí algumas crianças veem o uniforme de Jin e começam a repudiar ele, pois no passado os militares pretorianos devastaram a vila Ikaruga, que era o local onde essas crianças e os outros moradores viviam. Então Bang tenta amenizar as coisas e explica que Jin não fará mal a ninguém, já que ele está todo machucado. Após isso, os dois vão tomar um chá e Jin pergunta o motivo de Bang ter o defendido. E aí o ninja explica que não quer que os cidadãos fiquem reféns do ódio e do rancor. Então Bang avisa que voltará para casa e que Jin pode ficar mais um tempo passeando pela cidade. Só que logo em seguida, Tsubaki chega lá e acusa Jin de ter cometido os crimes de insubordinação e deserção. Mas o Major fala que não irá retornar para o exército,
exército, pois ele ainda tem assuntos para resolver, e aí Tsubaki se irrita e invoca a arma Izayoi. Com isso, ela consegue criar uma barreira em volta dos dois e para de fingir que está irritada, já que agora ninguém irá escutar a conversa deles. Então Tsubaki explica que recebeu ordens para matá-lo, mas acrescenta que não quer fazer isso, só que de repente ela começa a escutar a voz de Yuki, que revela que implantou uma sombra na garota, pois já imaginava que ela não mataria Jin. Com isso, a sombra começa a controlar Tsubaki, e Jin até tenta se defender, mas por algum motivo a espada dele não quer sair da bainha, e por conta disso, a garota consegue perfurá-lo. Só que logo Tsubaki retoma o controle do seu corpo, e começa a chorar ao ver o que fez. No entanto, os membros do tribunal estavam vendo tudo, e chegaram à conclusão de que a morte de Jin os prejudicará. Por isso, eles retrocedem o tempo, e alteram a realidade, para fazer o Major ir embora junto com Bang, impedindo assim que Tsubaki o encontrasse. Com isso, descobrimos que os membros do tribunal já retrocederam o tempo antes, mas personagens poderosos como Rachel e Yuki ainda conseguem manter as suas memórias intactas, não sendo afetados pela mudança. Enquanto isso, vemos que Jin perdeu o direito de usar a sua espada Yukanesa, sendo que ele só pode sacar ela da bainha quando reconquistar o equilíbrio, e por conta disso, Bang deixa ele ir embora, já que a honra dele não o permitiria lutar contra um espadachim desarmado. E para fechar a primeira parte do anime, Noel consegue encontrar Tsubaki, e a chama para conversar. Fala galera, vocês acham que Ragna vai encontrar sua irmã? Querem ver a continuação dessa incrível história? Então caprichem no like para sair a parte 2. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.